Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe aquela sensação quando sai uma decisão judicial e uma das partes pensa: não pode ser, isso não está certo. Será que é o fim da linha? Ou existe uma forma de pedir uma nova análise? Pois é, essa é uma dúvida muito comum. A resposta é sim, né? Mas olha, não é um caminho livre. É uma trilha com regras bem específicas. Hoje, vamos explorar justamente essa trilha. O universo dos recursos no direito processual civil brasileiro. Temos em mãos um material de estudo bastante rico sobre o tema. Nossa missão aqui, então, é desmistificar como e quando se pode contestar uma decisão judicial dentro do mesmo processo. Queremos entender os filtros, os requisitos essenciais e dar uma olhada especial no recurso mais conhecido, a apelação. O objetivo é clarear o que é preciso para que um recurso seja sequer considerado pelo tribunal. Um tema fundamental, sem dúvida. E o material que temos como base é bem interessante porque ele vai além da teoria pura, né? Ele traz a visão geral dos recursos, mas também mergulha em aspectos práticos, como contar prazos, a questão das custas e todos aqueles detalhes formais que muitas vezes são o ganha ou perde na admissão de um recurso. O que achei legal é que o material usa checklists, exemplos concretos e até quadros comparativos. Isso ajuda muito a organizar o pensamento sobre a estrutura recursal, que pode parecer um labirinto à primeira vista. É como uma boa bússola para navegar nessas águas. Ótimo, então vamos começar pelo começo. O que, afinal, é um recurso? De forma direta, é uma ferramenta usada dentro do mesmo processo para pedir que uma decisão judicial seja reexaminada. É a chance de dizer: ei, tribunal, olhe isso de novo, por favor. Exato. E essa ideia de ser dentro do mesmo processo é a chave. É o que distingue o recurso de outras figuras, como, por exemplo, a ação rescisória ou um mandado de segurança contra ato judicial. Ah, sim. Nesses outros casos, se começa algo novo, né? Isso. Nesses outros casos, você inicia uma nova discussão, um processo diferente. O recurso não. Ele é parte daquela conversa original, vamos dizer, apenas subindo um degrau para uma reavaliação. E por que recorrer? Basicamente, busca-se uma de quatro coisas, como a própria lei processual indica, né? A reforma da decisão, para mudar o que foi decidido, a invalidação, para anular a decisão por um erro grave de procedimento, o esclarecimento, para tirar uma dúvida, contradição ou corrigir um erro material óbvio, ou a integração, para suprir algo que o juiz esqueceu de abordar. E aqui um ponto que não dá para escapar. Só vale o que está na lei. Não dá para ser criativo e inventar um recurso super especialíssimo. O Código de Processo Civil tem uma lista fechada dos recursos cabíveis: apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração e por aí vai. Se não está nessa lista, simplesmente não é um recurso válido no nosso sistema. É o chamado princípio da taxatividade. Exatamente. Certo. Então, a parte escolheu o recurso da lista, preparou os argumentos, mas calma lá. Antes de o tribunal sequer começar a pensar se a pessoa tem razão, tem um porteiro na entrada. É o famoso juízo de admissibilidade. Isso mesmo. A função desse porteiro não é julgar o caso, mas sim verificar se o recurso tem as credenciais para entrar. A pergunta crucial nesse momento é: o tribunal vai conhecer esse recurso? Ou seja, ele vai ser admitido para análise? Precisamente. E esse porteiro, podemos dizer assim, tem uma lista de verificação bem detalhada. Para a gente não se perder, podemos agrupar esses requisitos em dois grandes blocos. O primeiro são os requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao próprio direito de recorrer. O primeiro item dessa lista interna é o cabimento. Simplesmente, o recurso escolhido é o correto para o tipo de decisão que se quer atacar. Cada decisão tem seu recurso par correspondente na lei. E aqui mora o perigo. É muito comum errar nessa escolha. Por exemplo, sai uma sentença final. O recurso é a apelação. Foi uma decisão no meio do processo sobre um daqueles temas específicos listados na lei, no 1015. Isso, no rol do 1015. Aí cabe agravo de instrumento, a decisão está obscura ou contraditória, embargos de declaração. Tentar usar um agravo interno, que é para decisões dentro do próprio tribunal, contra uma decisão do juiz de primeira instância. É erro de cabimento, porteiro barra na hora. Sem chance. O segundo requisito intrínseco é a legitimidade. Quem tem o direito de bater na porta do tribunal com um recurso?
A lei diz que são, basicamente, a parte que perdeu, total ou parcialmente, um terceiro que não era parte no processo, mas foi diretamente prejudicado pela decisão, e o Ministério Público, claro. Faz sentido. Quem perdeu quer reverter. O terceiro prejudicado, imagino, por exemplo, alguém que comprou um imóvel e depois descobre que ele estava em litígio e a decisão afeta seu direito. E o MP, claro, em suas funções. Mas essa questão do terceiro, na prática, deve gerar discussões sobre o quão direto foi o prejuízo, não? Sem dúvida, provar o prejuízo jurídico direto é um ônus do terceiro, e pode ser complexo sim. Outro ponto sobre legitimidade. Em casos com várias pessoas de um lado, o litisconsórcio, o recurso de uma delas pode sim beneficiar as outras, desde que os interesses não sejam opostos. E algo fundamental, especialmente em recursos para tribunais superiores, a representação por advogado tem que estar impecável, com procuração válida anexada. A formalidade da procuração. Sim, não adianta ter o direito se a formalidade da representação falhar ali na hora. O terceiro requisito intrínseco é o interesse recursal. Não basta ter perdido. É preciso demonstrar que o recurso pode trazer uma vantagem real e prática. É a combinação de utilidade, o recurso serve para algo, necessidade, é o único meio, e adequação, é o recurso certo. O motor principal aqui é a sucumbência, ter perdido algo que se queria ganhar. Entendi. Então, se a pessoa ganhou exatamente tudo que pediu, não tem por que recorrer. E se perdeu algo mínimo, talvez o tribunal entenda que falta interesse. Interessante também que não adianta recorrer só para dizer gostaria que a justificativa do juiz fosse outra, se o resultado final vai ser o mesmo. Exato. O recurso tem que ter potencial de mudar a vida prática da parte. Não é só para constar. Certo. E o último desse bloco interno? Por último, nesse bloco interno, está a inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Basicamente, a parte não pode ter feito algo que sinalize que ela aceitou a decisão ou abriu mão de recorrer. E quais seriam esses atos? Imagino que desistir do recurso que já entrou ou dizer expressamente que não vai recorrer à renúncia. Mas e a aceitação tácita? Como funciona isso? A aceitação tácita é praticar um ato incompatível com a vontade de recorrer. O exemplo clássico é cumprir voluntariamente a parte da decisão que foi desfavorável. Se a pessoa paga o que foi condenada a pagar sem fazer ressalvas, isso pode ser visto como aceitação. Entendi. Faz sentido. Outros fatos que matam o direito de recorrer são a realização de um acordo, a transação, ou a chamada preclusão lógica, fazer algo que contradiz a intenção de recorrer. Se qualquer um desses fatos ocorrer, o recurso não será conhecido. Fim de linha ali. Superado ou não o bloco dos requisitos internos, vamos ao segundo grupo, os requisitos extrínsecos. Estes olham para fora, para a forma e tempo de apresentação do recurso. A parte mais burocrática, talvez. Podemos dizer que sim. E o primeiro, talvez o mais implacável, é a tempestividade. O recurso chegou dentro do prazo? Os prazos. A regra geral que todo mundo que lida com o processo precisa ter na ponta da língua é de 15 dias úteis para a maioria dos recursos, né? Mas atenção redobrada às exceções. Embargos de declaração. São só 5 dias úteis. 5 dias. Recurso inominado nos juizados especiais. 10 dias úteis. Perder o prazo, mesmo por um dia, é fatal. O recurso vira abóbora processual. Vira mesmo. E a contagem desse prazo no ambiente eletrônico tem suas manhas, viu? Geralmente a decisão é disponibilizada num dia, considera-se publicada no dia útil seguinte e o prazo começa a contar só no próximo dia útil depois da publicação. Sábados, domingos e feriados no início ou o fim do prazo prorrogam para o próximo dia útil. Mas essa aparente simplicidade esconde armadilhas. Com certeza. Uma que pega muita gente é o tal do feriado local. Se o prazo venceu numa segunda-feira, que era feriado municipal, por exemplo, o advogado tem que provar que era feriado no momento em que apresenta o recurso. Não adianta avisar depois. Os tribunais superiores são extremamente rigorosos com isso. Muito rigoroso. Já vi recursos excelentes serem barrados por essa falha na comprovação. Outro ponto de atenção é a ciência eletrônica nos sistemas. Às vezes o prazo começa a correr automaticamente depois de um tempo, mesmo sem o advogado ter aberto a intimação. A lição é: controle de prazos é sagrado e guardar comprovantes de tudo é essencial. Fundamental. O segundo requisito externo é o preparo, traduzindo, o pagamento das custas do recurso.
Em regra, quem recorre paga. E tem que comprovar esse pagamento junto com a petição do recurso. Uma boa notícia é que, com o processo eletrônico, aquela antiga taxa de porte de remessa e retorno para o transporte físico dos autos deixou de existir na maioria dos casos. Menos uma coisa para se preocupar. Mas e se não pagar ou pagar menos? A lei prevê uma chance de corrigir. Se faltou o preparo completo, a parte é intimada para pagar em dobro. Se pagou a menos, é intimada para complementar a diferença, aí sem o dobro. Agora, se não cumprir essa intimação, aí sim o recurso é considerado deserto. Deserto, que termo forte. Significa abandonado por falta de pagamento e não será julgado. Claro, nem todo mundo precisa pagar. Quem tem justiça gratuita está isento. Entes públicos como a Fazenda Pública e o Ministério Público também costumam ter isenção. Uma dica prática aqui: conferir 1000 vezes a guia de custas e garantir que o comprovante anexado esteja perfeitamente legível. Erros bobos aqui podem custar caro. Muito caro. Por fim, o último requisito extrínseco relevante é a regularidade formal, que engloba desde a assinatura do advogado até um ponto crucial chamado dialeticidade. Primeiro, a forma básica, petição escrita, assinada por advogado com poderes nos autos à procuração. No momento da interposição, tentar regularizar a representação depois, especialmente nos tribunais superiores, é uma dor de cabeça, quando não impossível. E cada recurso tem um manual de instruções próprio na lei, né? A apelação, por exemplo, tem que ter identificação das partes, resumo dos fatos e do direito, as razões específicas para pedir a mudança da sentença e o pedido final claro. Exatamente. O agravo de instrumento é ainda mais detalhista, exigindo cópias de várias peças do processo original. Não seguir essas instruções pode invalidar o recurso. Com certeza. E aí chegamos na dialeticidade. Esse é um filtro importantíssimo e onde muitos escorregam. O recurso precisa dialogar com a decisão que está atacando. Não basta repetir o que já foi dito antes na petição inicial ou na defesa, nem fazer alegações genéricas de discordância. É preciso atacar, ponto por ponto, os fundamentos que o juiz usou para decidir. Mostrar onde foi o erro, na visão de quem recorre. O juiz errou. Um recurso que não faz isso, que não enfrenta diretamente a decisão, é considerado sem dialeticidade e não é conhecido. É uma exigência de lealdade e objetividade processual. Entendido. Passamos pelo porteiro da admissibilidade. Ufa! Agora, vamos focar no carro-chefe dos recursos, a apelação. É o recurso padrão contra a sentença, né? Exato. E o que é a sentença? Só para relembrar, é a decisão do juiz que encerra a face principal do processo, a de conhecimento, ou que extingue a execução. Pode ser uma sentença que resolve o mérito da disputa, dizendo quem tem razão, ou uma que extingue o processo por questões formais, sem analisar o fundo da questão. Para ambos os tipos, o caminho para contestar é a apelação. A apelação tem 2 efeitos principais que a gente precisa ter em mente. O primeiro, essencial a qualquer recurso, é o efeito devolutivo. Ao apelar, a parte devolve ao tribunal a chance de reanalisar a matéria que foi contestada. Mas atenção, o tribunal só vai olhar para aquilo que foi especificamente pedido na apelação. Ah, a dialeticidade de novo. Exatamente. Se a parte só reclamou do valor do dano moral, o tribunal não vai reexaminar o dano material por conta própria. A dialeticidade limita o que é devolvido para o tribunal analisar. O segundo efeito, que na apelação é a regra geral, é o efeito suspensivo. Isso significa que, normalmente, a sentença não começa a valer enquanto a apelação estiver pendente de julgamento. A decisão fica meio que congelada, esperando a palavra final do tribunal. Normalmente, essa palavra acende um alerta. Quer dizer que existem casos em que a apelação não congela a sentença. Ela já sai valendo. Exatamente. A lei traz uma lista importante de exceções no artigo 1012, parágrafo 1º. Por exemplo, se a sentença confirma uma liminar ou tutela provisória, ou se condena ao pagamento de alimentos, ela começa a produzir efeitos imediatamente, mesmo que haja apelação. Entendi.
Nesses casos, a parte que ganhou já pode pedir o cumprimento provisório. Isso, já pode começar a executar, mesmo com o recurso pendente. É crucial verificar se a sentença se encaixa nessas exceções. Bom saber. E depois que uma parte apela, a outra tem a chance de responder, certo? São as contrarrazões. O prazo é o mesmo, 15 dias úteis. E eu ouvi falar que dá até para trazer um fato novo nesse momento. É verdade isso? Sim, as contrarrazões são a defesa da sentença. A chance de dizer não, a sentença está certa por isso e isso. Quanto ao fato novo, a lei permite alegá-lo em grau de apelação, mas com restrições. Tem que ser um fato ocorrido depois da sentença ou que a parte prove por força maior não pôde alegar antes. E claro, tem que ser relevante para o julgamento, né? Faz sentido. E já que estamos na apelação, vale mencionar rapidamente a teoria da causa madura. É uma ferramenta interessante para acelerar o processo. Se o tribunal anula a sentença por algum vício, mas percebe que o processo já tem todas as provas e está pronto, maduro, para um julgamento final, ele pode decidir o mérito diretamente, sem mandar de volta para o juiz de primeira instância. Evita aquele vai e vem. Exatamente, evita idas e vindas desnecessárias. Interessante. Saindo um pouco da apelação, mas ainda nesse universo recursal, e se o advogado, por um lapso, usa o recurso errado? Tipo, era caso de agravo e ele entrou com apelação. Perdeu tudo, bate o desespero. Calma, nem sempre. Existe um princípio chamado fungibilidade recursal. É como se o tribunal dissesse, ok, você usou a ferramenta errada, mas vou ver se consigo aproveitar. Mas tem regras, claro. Quais seriam essas regras? O erro tem que ser desculpável. Quer dizer, havia uma dúvida razoável na doutrina ou jurisprudência sobre qual recurso usar. Não pode ser um erro grosseiro. Além disso, o recurso errado tem que ter sido apresentado no prazo do recurso certo. E tem que haver uma certa compatibilidade entre eles. Mas não vale para qualquer erro, imagino. Se o erro for muito óbvio, grosseiro, como a lei chama, aí não tem conversa, certo? Tipo o exemplo do agravo interno contra a decisão de primeiro grau. Correto. Confundir apelação com agravo de instrumento nos casos claros da lei, por exemplo, é erro grosseiro e a fungibilidade não salva. Mas há situações onde ela se aplica. Um exemplo que o próprio CPC dá é quando alguém entra com embargos de declaração, mas claramente querendo rediscutir o mérito de uma decisão de relator no tribunal. O tribunal pode receber esses embargos como agravo interno, que seria o recurso correto para isso. Entendi. É uma válvula de escape, mas com limites bem definidos. Outra situação que gera dúvida. Digamos que na sentença eu ganhei uma parte e perdi outra. A outra parte, que também perdeu algo, recorreu primeiro. Eu perdi minha chance de recorrer da parte que me desfavoreceu. Não necessariamente. Existe o recurso adesivo. É uma espécie de carona no recurso da outra parte. Só cabe em apelação, recurso especial e extraordinário. Funciona assim. Se ambos perderam algo, ou seja, houve sucumbência recíproca, e a outra parte recorreu, você pode, no prazo de apresentar as contrarrazões, aderir ao recurso dela, apresentando o seu próprio recurso sobre a parte que você perdeu. Ah, então é uma chance extra. É uma chance extra, mas tem um pulo do gato. O recurso adesivo é totalmente dependente do recurso principal. Se o recurso principal não for admitido por algum motivo, ou se a outra parte desistir dele, o seu recurso adesivo morre junto, mesmo que estivesse perfeito. Nossa, que interessante. Ele é um acessório mesmo. Exatamente. É um acessório que segue a sorte do principal. Entendi. Exemplo prático. Pedi danos materiais e morais. Ganhei os materiais, perdi os morais. O réu apela só contra os materiais. Eu, que não tinha apelado no prazo normal, posso agora, no prazo das contrarrazões, apelar adesivamente pelos danos morais. Mas se eu já tivesse apelado no prazo normal, não poderia usar o adesivo. É uma segunda chance condicionada. Perfeito. É isso mesmo. Tem um princípio que sempre ouço falar, às vezes em latim, a proibição da reformatio in pejus. O que significa isso? Parece complicado. Parece, mas a ideia é simples. Significa reforma para pior. Se só uma parte recorreu, o tribunal não pode piorar a situação dela ao julgar o recurso. Se só o autor apelou pedindo para aumentar a indenização de 10 para 20, o tribunal não pode decidir diminuir para 5 ou tirar a indenização que já tinha sido concedida. Ele pode manter os 10 ou aumentar até 20, mas não pode prejudicar quem recorreu sozinho.
Protege o recorrente único de sair em situação pior do que entrou. Exatamente. Mas atenção, o CPC atual trouxe uma exceção importante a isso, que são os honorários advocatícios recursais. Ah, os honorários, sempre eles. Pois é. Mesmo que só você recorra e perca o recurso, o tribunal pode, e geralmente vai, aumentar os honorários que você terá que pagar ao advogado da parte vencedora. É o artigo 85, parágrafo 11. É uma forma de desincentivar recursos sem muita chance de sucesso, protelatórias. Entendi, é um freio importante. Sem dúvida. E só para completar o quadro, existem outros efeitos dos recursos que vale a pena mencionar rapidinho. O efeito translativo permite ao tribunal analisar matérias de ordem pública, como condições da ação, prescrição, mesmo que não estejam no recurso, claro, sempre garantindo o contraditório antes de decidir. Mesmo que ninguém tenha pedido. Mesmo que ninguém tenha pedido, se for matéria de ordem pública. O efeito expansivo faz o recurso de um litisconsorte beneficiar outros com interesse comum, e o efeito regressivo permite ao próprio juiz que deu a decisão reconsiderá-la em alguns casos específicos, como no agravo de instrumento, antes mesmo de mandar o recurso para o tribunal. Ele pode se retratar. Nossa, quanta coisa! Foi uma verdadeira imersão nesse mundo. Recapitulando rapidamente, recorrer é um direito, mas olha, cheio de condições. Tem que passar pelo filtro da admissibilidade, verificando o cabimento, legitimidade, interesse e se não houve aceitação da decisão. Depois, os requisitos de fora: prazo, tempestividade, custas, preparo e a forma de argumentar dialeticidade. Isso, não pode esquecer nada disso. A apelação é a estrela contra sentenças, com os seus efeitos devolutivo e suspensivo, com aquelas exceções importantes. E ainda vimos figuras como a fungibilidade para salvar recurso errado em alguns casos, o recurso adesivo à carona processual e a proibição de piorar a situação do recorrente único, reformatio impégios, com a ressalva dos honorários. É um sistema complexo, não há como negar. Exige muita atenção técnica dos advogados e das partes. Mas é fundamental entender a lógica por trás. Essas regras buscam organizar o debate, garantir que todos sejam ouvidos, o contraditório e a ampla defesa, e, no fim das contas, dar estabilidade e segurança às decisões da justiça. Para quem atua na área, dominar esses mecanismos não é só preciosismo, é essencial para defender direitos de forma eficaz. Com certeza. E para fechar nossa conversa, fica uma provocação. Vimos vários requisitos formais, como a necessidade de provar um feriado local na hora certa, sob pena de perder o recurso por intempestividade. Pensando no futuro e no acesso à justiça, como será que a tecnologia, talvez até a inteligência artificial, poderia ajudar a superar esses obstáculos formais? Uma ótima questão. Será que podemos sonhar com um futuro onde mais disputas sejam resolvidas pelo mérito, pelo direito em si e menos por detalhes procedimentais que às vezes parecem armadilhas? Fica aí uma reflexão para levar adiante.